Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 21 de outubro de 2025 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Se eu não estiver muito doida, hoje é terça-feira, tá? E estamos falando diretamente aqui de Izmir, do Sunizefes Resort. Hoje começamos o nosso evento, nossa, muitas coisas fortes e muitas mensagens para vocês, tá? Muito bem. Vamos ao nosso texto, o número 8, texto 8º da segunda parte do nosso livro de exercícios, o que é o mundo real. O mundo real é um símbolo como o resto do que a percepção oferece, mas representa o oposto daquilo que fizeste. O teu mundo é visto através dos olhos do medo e traz à tua mente os testemunhos do terror. O mundo real não pode ser percebido, exceto através de olhos que o perdão abençoa, de modo que vejam um mundo onde o terror é impossível e onde testemunhos do medo não podem ser achados, tá? Então, ainda estamos falando do mundo, desse holograma, no qual nos acoplamos, porque quisemos ter essa experiência de terceira dimensão, tá? Então, ainda estamos falando do holograma, ok? Mas é o holograma que não é mais governado pelo sistema de pensamento do ego. É o holograma antes de a gente comer da maçã. Entenderam? Basicamente essa é a ideia, tá bom? Então, se vocês quiserem entender um pouco mais sobre o mundo real, vão lá na Bíblia e leiam como era antes da serpente seduzir Eva, que então seduz Adão, né? O mundo real possui uma contrapartida para cada pensamento infeliz refletido no teu mundo. Uma correção certa para as cenas de medo e para os sons de batalha que o teu mundo contém. O mundo real mostra um mundo visto de modo diferente, através de olhos serenos e com a mente em paz. Nele só há descanso. Nele não se ouvem gritos de dor e de pesar, pois nada mais resta fora do perdão. E o que vês é gentil. Apenas cenas e sons felizes podem alcançar a mente que perdoou a si mesma. Que necessidade tem essa mente de pensamentos de morte, ataque e assassinato? O que pode perceber ao seu redor, senão a segurança, o amor e a alegria? O que pode existir que escolhesse condenar e o que quereria julgar desfavoravelmente? O mundo que ela vê surge de uma mente em paz consigo mesma. Não há perigos à espreita em nada do que é visto por ela, pois é benigna e só contempla a benignidade. O mundo real é o símbolo de que o sonho do pecado e da culpa terminou. E o Filho de Deus não está mais dormindo. Seus olhos despertos percebem o reflexo seguro do amor de seu Pai, a promessa certa de que foi redimido. O mundo real significa o fim do tempo, pois percebê-lo faz com que o tempo não tenha nenhum propósito. O Espírito Santo não tem necessidade de tempo, uma vez que esse já tenha servido ao seu propósito, né? Lembrando que para um curso em milagres o tempo é a medida da mudança, tá bom? Agora ele só espera por aquele único instante a mais para que Deus dê o seu passo final e o tempo desapareça, levando consigo a percepção e deixando apenas a verdade para ser ela mesma. Esse instante é a nossa meta, pois contém a memória de Deus. E ao olharmos para o mundo perdoado, é Ele que nos chama e vem para nos levar para casa, lembrando-nos da nossa identidade, que o nosso perdão restituiu a nós, tá? Na Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, que é o principal texto espiritual da Seichonoye,
a gente aprende que este mundo no qual a gente vive é apenas uma forma de perceber. A gente aprende isso. Uma pena que eu não estou com minha sutra aqui. Eu sempre viajo com a minha sutra. Aliás, eu tenho uma sutra aqui em algum lugar, mas é daquelas minúsculas. Eu vou achar ela e vou ver se amanhã eu comento isso com vocês. Porque eu saí de casa meio desesperada na sexta-feira passada e esqueci algumas coisas, né? Então, é uma forma de perceber. É a luz aprisionada na tela do tempo e espaço. Olha que lindo. Parece até que a gente está falando de física. Não. Estamos falando de um texto sagrado, né? E é como você pegar os textos sagrados hindus, os Vedas, e você pode ter uma aula de física. Eu vou contar uma curiosidade para vocês. O pai da bomba atômica foi um cientista, eu acho que ele era alemão. E ele foi morar nos Estados Unidos, né? O Robert Oppenheimer. Teve até um filme sobre a vida dele há pouco tempo atrás, e eu não consegui ver porque o filme era muito chato. Infelizmente, esses filmes hollywoodianos modernos, eu não tenho muita paciência com eles. E o pai da bomba atômica foi o Oppenheimer. E o Oppenheimer, a bomba atômica é baseada numa reação de fissão nuclear. Isto é, um átomo, ele é quebrado, tá? Em 2 outros átomos. E com essa reação de quebra, né? Eu não tô aqui falando o verbo certo. Essa reação de fissão nuclear, ela emite uma quantidade de calor imensurável. Então, uma massa do material físsil é colocada num artefato, num dispositivo, e aquela reação química ela é deflagrada. Essa quantidade de energia, né, que é liberada pela reação de fissão nuclear, faz com que uma explosão monstruosa seja possível. Por que eu tô falando disso para vocês? Porque o Oppenheimer, ele estudava os Vedas. Acreditem se quiserem. Isso é claro que não é mostrado no filme, né, gente? Mas o Oppenheimer, ele estudava os Vedas, os textos sagrados hindus. Então, nos textos sagrados hindus, você tem a união da ciência com a religião. Você tem a explicação de tudo aquilo que um místico percebe, né? E que aquele indivíduo que é muito materialista diz que não existe. E o Oppenheimer, ele estudava os Vedas. Então dizem que quando foram feitos os primeiros testes no deserto do Novo México, no deserto do Álamo Gordo, que ele viu qual era a potência da arma que ele tinha construído. Diz que ele falou uma frase dos Vedas, que é atribuída a Shiva. E essa frase foi: eu sou a morte. Então, naquele momento, eu não sei por que eu tô falando isso, mas enfim. Naquele momento, a humanidade toca um poder letal. Ela alcança esse conhecimento, né? E vocês imaginem esse poder, esse conhecimento nas mãos de países dominados pelo sistema de pensamento do ego, né? Imaginem isso, né? Então, eu continuo sem saber por que eu tô falando disso, mas talvez até o final do vídeo eu descubra, tá? Então é isso, gente. Então é isso. Nós temos aí uma série de frases, né?
como essa aqui que a gente acabou de ler no texto, que é o mundo real, né? Em que ele vai falar do tempo, o Espírito Santo não tem necessidade de tempo, uma vez que este já tenha servido ao seu propósito. Qual é o propósito do tempo? O tempo é a medida da mudança. O propósito do tempo é que a gente tenha essa experiência de terceira dimensão. Então, quando nós já tivermos tido o suficiente dessa experiência, chegaremos ao fim dos tempos, ao fim do tempo, ao fim da percepção do tempo tal qual ela se apresenta agora. E acho que esse vai ser um dos vídeos mais loucos desse canal. Mas eu não sei se tá dando para vocês perceberem, a meditação de manhã foi tão forte que eu tô meio que num estado alterado de consciência, tá? E, enfim, essa questão de a gente perceber, né? A maneira como a nossa mente percebe. O tempo é uma forma de perceber, porque na verdade tudo está acontecendo ao mesmo tempo agora. Nós só temos essa ilusão de passado, presente e futuro. Mas vai chegar um momento em que a nossa consciência vai entrar em quinta dimensão e nós vamos ter a percepção do eterno momento presente. Ok? E quando isso acontece, o nosso nível de sofrimento é drasticamente reduzido, porque nós estamos apenas no momento presente. Hoje, uma colega inglesa veio tomar café comigo. Eu tomei café com uma inglesa e uma americana. E aí, ela começou a me contar todas as coisas horríveis que aconteceram com ela, até ela sair, desde o momento em que ela resolveu sair, em que ela saiu da Inglaterra até ela chegar em Izmir. E aí eu fiquei observando ela, eu estava ouvindo ela conversando com toda a amorosidade, fazendo um esforço tremendo para entender o que ela estava falando, porque ela é inglesa, então ela tem um sotaque britânico fortíssimo. O meu inglês é super americano e eu fazendo um esforço assim imenso para entendê-la. Mas enfim, e aí eu estava observando ela e pensando, meu Deus, todo esse sofrimento aconteceu ontem. Ela levou, foi muito rápida a chegada dela de Manchester. Ela pegou um avião em Manchester, tá? Ela saiu da cidade dela, foi para Manchester e pegou um voo direto para Izmir, né? E eu passei praticamente 24 horas viajando. Mas tudo bem. E aí ela me contando aquilo, eu pensando, meu Deus, ela tá sofrendo tudo de novo. Ela está sofrendo tudo de novo. E ela sofria. E ela me contava como tinha sido horrível. E que não tinha o que comer. E que não conseguiu isso. Que não conseguiu aquilo. E que não... E ela sofria. E eu observando ela e pensando assim. Meu Deus, como é infinita a nossa capacidade de criarmos sofrimento em nossas vidas, porque o sofrimento com a viagem aconteceu ontem e ela estava sofrendo hoje pela manhã. Lembrando a vocês que eu estou 6 horas na frente de vocês, tá? Eu estou gravando esse vídeo agora, são 3h30 da tarde, então são 6h30 da manhã, é isso? Não. São 11h30 da manhã aí no Brasil, tá? E aí eu fiquei pensando nisso. Mas, se nós estamos no momento presente, e é tudo que o meu mestre pede pra gente, né? Fique no momento presente, fique aqui agora. Fique no presente, como o nosso sofrimento diminui. Porque ela já estava ali numa super experiência agradável com as duas amigas dela, a brasileira e a americana. Porque nós três estivemos na Costa Rica juntas. Então a americana veio sentar com a gente, mas também conhecia ela, né? Aí eu fiquei observando aquilo e eu pensei assim comigo, nossa, como você faz isso, Jaqueline Mariano? E é muito bom quando a gente vê o outro fazendo. Porque é como se ver o outro desmontasse um circuito cerebral. Um circuito na sua mente, uma forma de perceber. Entendem? E aí, acho que a americana percebeu também, porque eu e a americana começamos a fazer a mesma coisa, sem termos falado uma com a outra.
a gente começou a trazê-la para o momento presente. A gente começou a trazê-la para o momento presente, E no final do café da manhã ela já estava lá aproveitando a comida que ela estava comendo. E, gente, eu digo para vocês, se você ainda não veio à Turquia e tem a oportunidade de vir, venha. A Turquia é um país maravilhoso. E uma coisa que vai acontecer com você aqui na Turquia é que você provavelmente vai engordar. Porque a quantidade de comida que eles te dão... E aí a Juliane, ela tava falando, né? A Juliane é parceira do Pragit, né? Ela tava falando como os turcos gostam de alimentar a gente, né? Então você tem todo tipo de comida deliciosa, desde sopa, carne, salada, pães, molhos, especiarias. Você tem uma tigela de sopa com, sei lá, 12 especiarias diferentes do lado para você temperar a sua sopa, né? E ela estava ali num café da manhã delicioso, que eu já tinha comido um monte de coisa, né? E ela estava ali vivenciando todas as agruras pelas quais ela tinha passado ontem até chegar aqui, né? Porque teve coisas que ela falou ali que eu confesso a vocês que eu não consegui entender muito bem. Eu sei que houve um problema com a comida. Ela não tinha tomado café da manhã, ela ficou muitas horas sem comer e ela ficou muito desesperada porque não tinha uma comida decente para ela comer. E quando ela chegou no resort, foi a hora que o jantar estava fechado ainda e que só tinha o lugar lá onde você fica comendo porcaria, sorvete, bala, biscoito. E ela não foi comer as porcarias, então ela estava sofrendo muito. Mas pelo que eu entendi, ela chegou no resort às 6 e o jantar começou a ser servido às 7. Aí eu falei pra ela, mas o jantar não foi servido às 7? Não, mas aí eu tinha chegado às 6 e eu estava com muita fome e não sei o que lá, né? E eu agradecendo a Deus depois de 24 horas viajando, com alguns percalços que eu acabei depois não contando pra vocês. Mas enfim, vamos à lição do dia. O meu corpo é uma coisa totalmente neutra. Falamos disso ontem, né? Sou um filho de Deus. Posso ser outra coisa também? Não! Você é o filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro e isento de pecado. Deus criou o mortal? O corruptível? Não! Que utilidade tem para o amado filho de Deus algo que tem que morrer? E, no entanto, uma coisa neutra não vê a morte, pois nela não são investidos pensamentos de medo, e nem lhe é dado ser um travesti do amor. A sua neutralidade a protege, enquanto tiver utilidade. E mais tarde, sem um propósito, ela é deixada de lado. Não está doente, velha ou ferida. Simplesmente não tem função. É desnecessária e deixada de lado. Que hoje eu não a veja como mais do que isto. Algo que é útil por algum tempo e próprio para servir. Para manter a sua utilidade enquanto lhe for possível servir. E em seguida ser substituída por um bem maior. Pai, o meu corpo não pode ser o teu filho. E aquilo que não foi criado não pode ser nem pecador, nem sem pecado. Não existe, é neutro. Como tudo aqui dentro da Matrix, tudo aqui dentro do sonho é neutro, né? Portanto, que eu use esse sonho para ajudar o teu plano de despertar-nos de todos os sonhos que fizemos. O meu corpo é uma coisa totalmente neutra, é a mensagem da qual temos que nos lembrar hoje. Tem uma frase famosa, eu não sei de quem é. Eu não sei se é do psiquiatra suíço Jung, que diz que se é o que é remédio ou o que é veneno depende apenas da dose, né? As próprias ciências da homeopatia são baseadas nesse princípio. Se eu pego algo que causa uma determinada doença e diluo isso infinitamente até que isso se transforme numa simples informação quântica, então isso se tornou um remédio, né? Então, se é remédio ou se é veneno, depende apenas da quantidade. Não é legal isso?
É legal, é disso que ele tá falando. O meu corpo é uma coisa totalmente neutra. O meu corpo é uma coisa totalmente neutra. Tudo dentro do sonho é totalmente neutro. Eu estou aqui com este copo, com água. Eu posso beber a água desse copo. Eu posso pegar esse copo, quebrar ele e usar o vidro para cortar a garganta de uma pessoa. Eu tenho aqui a minha garrafinha, que está cheia de água. Eu posso beber da garrafinha. Eu posso pegar essa garrafinha, que é pesada pra caramba, e bater na cabeça de uma pessoa até eu matá-la. O meu corpo é uma coisa totalmente neutra. O dinheiro é totalmente neutro. Quem disse pra você que o dinheiro é a raiz do mal, mentiu pra você. E queria obter alguma coisa com o fato de você acreditar nisso. Ok? O sexo é uma coisa totalmente neutra. Você pode molestar sexualmente um indivíduo, uma criança. Você pode ter uma relação íntima com uma pessoa a quem você ama, dentro de um relacionamento estabelecido. E essa é a forma de o seu corpo expressar amor e receber a expressão de amor de um outro corpo. Então, repetindo o que eu falei ontem, se nós não entendemos a principal mensagem do curso, que é sobre o conteúdo e não sobre a forma, nós entendemos o curso inteiro errado e começamos a fazer um monte de bobagens nas nossas vidas, dizendo que estamos fazendo porque Jesus nos ensinou em um curso em milagres. Ok? Então, como eu uso o meu dinheiro? Como eu uso o meu corpo? Como eu uso o copo? Como eu uso a garrafa? Como eu uso uma tesoura? Como eu uso uma faca? Como eu uso uma arma de fogo? Qual é o significado que eu dou para todas essas coisas? Qual é o significado que eu dou para o dinheiro? É humilhar os outros? É rebaixar os outros? Ou é adquirir para mim mesmo e para as pessoas que eu amo liberdade, conforto, alegria, né? A Linguagem da Liberdade, de Melody Beach, texto do dia 21 de outubro. Responsabilidade financeira. Quando comecei a recuperar-me da dependência química, tive de encarar a minha bagunça financeira fria e sobriamente. E realmente era tudo uma bagunça, contou-me uma mulher. No começo, não consegui ganhar muito dinheiro, mas era importante para mim reparar os meus erros. Tinha contas atrasadas de anos atrás e precisava manter em dia as minhas contas novas. Eu devia muito dinheiro antes de ficar sóbria, mas com o tempo, vagarosamente, gradualmente, a minha situação financeira melhorou. Recuperei o meu crédito, abri uma conta corrente. Tinha até algumas economias no banco. Então casei-me com um alcoólico e comecei a aprender sobre a minha codependência, da maneira difícil. Perdi a mim mesma, meus sentimentos, minha sanidade e todo o progresso que tinha feito financeiramente. Meu marido e eu abrimos uma conta conjunta e ele passou tantos cheques sem fundos que o banco acabou fechando a nossa conta. Deixei-o usar o meu cartão de crédito e ele gastou terrivelmente. Então pedimos dinheiro emprestado de novo e de novo para manter flutuando o nosso barco furado. E pedimos muito dinheiro emprestado aos meus pais. Quando comecei a recuperar-me da codependência, estava de novo enfrentando uma verdadeira desordem financeira. Fiquei furiosa, mas não importa quem fez o quê. Eu teria de enfrentar alguns assuntos financeiros se quisesse recuperar o controle dessa parte da minha vida. Vagarosamente, muito vagarosamente, comecei a desfazer essa bagunça. Parecia impossível. Eu não queria nem enfrentar isso. Parecia tão esmagador e desesperador, mas eu enfrentei. E a cada dia fiz o melhor que pude para ser responsável por mim mesma, financeiramente, né? Decidi separar-me de meu marido
e passei a proteger-me dele financeiramente o melhor que pude, antes e depois do divórcio. Olha, a gente estabelecendo limites saudáveis aí. A outra decisão que tomei foi a de enfrentar os assuntos financeiros da minha vida e tentar reconstruí-los. Foi difícil, devíamos mais de 50 mil dólares e minha capacidade de produzir renda havia diminuído drasticamente. Eu estava deprimida, minha autoestima estava mais baixa do que nunca, minha energia estava lá embaixo. Eu não sabia se algum dia conseguiria livrar-me desse pesadelo, mas consegui. Vagarosa e gradualmente, com a ajuda de um poder superior, o controle aumentou e substituiu o caos. Comecei a não gastar mais do que ganhava. Paguei a alguns credores, um pouco de cada vez. Desliguei-me do que não podia fazer e concentrei-me no que podia fazer. Agora, 8 anos se passaram. Não tenho mais dívidas, o que eu nunca imaginei que fosse possível em minha vida. Estou vivendo confortavelmente com dinheiro no banco. Meu crédito foi restaurado. E tenciono manter as coisas assim. Não estou disposta a voltar a perder a minha sanidade e a segurança financeira. Jamais, por amor ou por alcoolismo. Com a ajuda de Deus e dos programas de 12 passos, não terei de fazer isso. Um dia de cada vez podemos nos recuperar, mental, emocional, espiritual, física e financeiramente. Pode ser que piore um pouco antes de melhorar, porque estamos finalmente enfrentando a realidade em vez de nos desviarmos dela. Mas, uma vez que tomamos a decisão de assumir a responsabilidade financeira por nós mesmos, estaremos no caminho certo. Deus, ajude-me a lembrar que o que hoje parece impossível quase sempre poderá ser resolvido amanhã. Pode ser resolvido amanhã, mesmo se eu não conseguir enxergar a solução ainda. Se permitir que os problemas dos outros tenham me prejudicado financeiramente, me ajude a reparar e a restaurar os meus limites quanto ao dinheiro e o que estou disposto a perder. Me ajude a compreender que não tenho de permitir que a irresponsabilidade financeira, o vício, a doença ou os problemas de quem quer que seja me prejudiquem financeiramente. Ajude-me a continuar com minha vida, apesar de minha presente situação financeira, confiando que se estou disposto a reparar danos e a ser responsável, as coisas funcionarão. Então, qual é a parada aqui, gente? A parada aqui é a gente pedir ajuda, né? Gente, acho que o Amor Encantado ficou na minha bolsa lá embaixo. Então não vou poder lê-lo. Deixa eu ver se ele tá ali. Tá, ele tá ali. Peraí que eu vou pegar ele. Nem vou dar pausa no vídeo. Prontinho. Então, essa questão é importante, né, nas nossas vidas. A responsabilidade financeira, né? Aprender a lidar com dinheiro, aprendermos a cuidarmos de nós mesmos financeiramente. Isso é muito importante, gente. É muito importante, sabe? Porque não tem como a gente viver feliz enquanto nós estamos com problemas financeiros, né? Uma aluna minha falou para mim, acho que há uns 15 dias atrás, ela falou assim para mim: Jaque, com você eu aprendi que a gente faz dinheiro e não que a gente ganha dinheiro. Gente, a gente tem que aprender a fazer dinheiro. Isso é uma coisa que nos é absolutamente negada na nossa mentalidade financeira no Brasil. A gente tem que aprender que nós somos o dinheiro. Vocês entendem? Nós somos o dinheiro. Você é o seu dinheiro. O seu dinheiro é a manifestação da tua energia na matéria. É a manifestação daquilo que você está trazendo como contribuição para o mundo, né? Então, planejamento financeiro,
colocar o que a gente está devendo, né, lá em cima, fazer uma lista de para quem que eu tô devendo, o que eu tenho que pagar e quando, né? Vou começar a pagar, mesmo que seja devagarzinho, e tudo bem. E assim a gente vai. E assim a gente vai um dia de cada vez, né? Quem tem problemas com codependência, de uma forma geral, tem dificuldade em conter a própria energia, justamente porque não tem os limites saudáveis, né? E gasta tudo que tem. Esse é um problema de codependência, né? Esse é um problema sério de codependência. Eu não sei conter a minha energia. Eu não sei conter a minha energia, né? E aí isso se mostra na minha dificuldade de parar de gastar. Eu não consigo parar de gastar. Eu gasto mais do que eu ganho. Eu ganho 100, eu gasto 120. Aí chegam mais 100, eu já gastei mais 150. E por aí vai. Então, a gente aprender essa noção dos limites saudáveis vai afetar muito, de forma positiva, a nossa situação financeira. Alguma aluna que eu não me lembro quem foi, não sei se foi Marinilze, escreveu, né, comentou no vídeo de ontem, nós temos que aprender a impor limites. E eu respondi para ela, eu não gosto dessa palavra. Eu gosto da palavra, eu vou aprender a colocar limites, porque eu não estou me impondo. Enquanto eu estiver me impondo limites, é porque eu ainda não aprendi, é porque ainda está sendo difícil para mim. Chega um momento da nossa reconexão com Deus que colocar os limites, primeiro eu preciso conhecer os meus limites, respeitar os meus limites, e então eu coloco os meus limites. Isso fica muito simples. Porque eu tomo posse, como diz a Marianne Williamson, dos meus sims e dos meus nãos. Eu tomo posse de quem eu sou, eu descubro quem eu sou. E uma coisa que é muito importante falar para vocês sobre isso ainda é que quando nós estamos nos relacionando com outras pessoas, os limites variam. O que pode ser extremamente ofensivo para você, para o outro não significa nada. O que pode ser extremamente ofensivo para o outro não significa nada. E nesse sentido, lidar com pessoas de outras culturas, né, que é uma coisa que eu tenho assim décadas de experiência, inclusive experiência profissional, já trabalhei com gente do mundo inteiro. Já trabalhei, inclusive, há anos atrás com os turcos, né? Os turcos são curtos e grossos. Se você for se incomodar com isso, você não vai lidar com eles. A melhor maneira de lidar com eles é sendo curto e grosso. Então, eu cheguei aqui no hotel, tive um problema, fui tentar resolver sem ser curta e grossa. Não adiantou. Ontem de manhã eu falei assim, quer saber? Seja curta e grossa. Eles vão entender. Não deu outra. Fui curta e grossa. Fui na recepção, fui curta e grossa. Eles entenderam. Resolveram o meu problema na hora, ou em horas, né? Então, a gente tem que entender que, de repente, o que melindra você não melindra o outro, e vice-versa. Daí a importância de você tomar posse dos seus sims e dos seus nãos, descobrir quais são os seus limites e comunicá-los de forma amorosa, de forma clara, de forma assertiva, logo que você começar a estabelecer o seu relacionamento com a outra pessoa. E essa outra pessoa é qualquer outra pessoa. Pode ser inclusive o seu chefe. Por exemplo, se depois do expediente para você não é possível fazer um trabalho para a empresa, então você tem que deixar isso claro, para que o seu chefe não fique esperando isso de você. Ou então, se o seu chefe na hora da entrevista de emprego fala para você que ele vai precisar de você disponível fora do expediente, aí você vê se aceita ou não aceita o emprego. Eu tive um chefe, e isso nunca foi um problema para mim, tá? Nunca, vocês vão rir. Mas eu tive um chefe que sábado de tarde ele me dava tarefa para fazer.
Aí eu falava pra ele, tá bom, vou fazer. Aí eu fazia, mandava pra ele. Se eu podia. Se eu não podia, eu falava, doutor, hoje não vai dar. Porque o que acontecia? Esse homem era de outro estado. E ele morava no Rio por causa do trabalho. Então, tinham finais de semana que ele não voltava pro estado dele, porque não tinha dinheiro. E aí ele ficava sem fazer nada. Ah, homem sem fazer nada, não vai ficar. O diabo ficava lá trabalhando. Aí ele me passava coisas. Mas quantas vezes eu atendi ele em final de semana? Em finais de semana. Gostava muito dele. Ele era um cara muito bacana comigo. Muito bacana. Então, muitas vezes. Um dia até ele me salvou de um evento social horrendo no qual eu estava. Eu estava lá naquele evento social, horrendo, e eu precisava de uma desculpa para ir embora, né? Mas tinha que ficar lá, né? Aí ele me mandou uma mensagem. Eu acho que... Nem me lembro se foi de WhatsApp. Eu acho que ele me mandou um e-mail. E eu tava com o aplicativo do e-mail da empresa no meu celular. Foi isso, ele me mandou um e-mail. Aí eu cheguei pra anfitriã e falei assim, olha, eu vou ter que ir embora. Nossa, mas o que aconteceu? Eu falei, doutor fulano... Doutor Pimpolho, vocês lembram do doutor Pimpolho, que era hilário? Era o doutor Pimpolho. Doutor Pimpolho me mandou uma mensagem aqui, quer que eu faça um negócio pra ele. O quê? Sábado de tarde? Falei, pois é, o doutor Pimpolho, ele é difícil, né? Eu tô indo pra casa. Gente, peguei meu carro e fui embora pra minha casa trabalhar numa alegria que vocês não têm noção. Liguei o computador, fiz o negócio lá que o doutor Pimpolho tinha me pedido e mandei pra ele. Tipo assim, salva pelo gongo. Porque era uma época da minha vida em que eu ainda precisava de desculpas, né? Eu ainda não sabia estabelecer os meus limites de forma amorosa, né? Hoje não. Compromissos que eu tenho dos quais eu tenho que participar, por regras sociais, eu dou o meu tempo regulamentar. 1h30, no máximo 2 horas, vou lá, marco a minha presença e vou embora. Acabou. Mas naquela época eu não tinha essa consciência, né? Isso tem mais de 10 anos que aconteceu, né? Depois, infelizmente, o doutor Pimpolho saiu da empresa. Muito bem. Doutor Pimpolho, nossa, tudo que eu pedia para ele, ele fazia. Porque também ele me passava trabalho sábado de tarde e eu fazia para ele, né, gente? Então, ele era bem generoso. Ele me agradecia muito. Se vocês não conhecem o doutor Pimpolho, vocês vão rir muito. Era um quadro de uma rádio, e vocês acham no YouTube, tá? Depois vocês procurem Doutor Pimpolho no YouTube. Tinha até uma vinheta que, gente, era muito engraçado, que o cara falava assim, Doutor Pimpolho. E o Doutor Pimpolho era super mal-humorado, ele tratava todo mundo mal, paulista ele, com aquele sotaque paulista. Mas era de chorar de rir o Doutor Pimpolho, tá? Não que o meu ex-chefe fosse mal-humorado, porque não era, mas assim, tô chamando ele de Dr. Pimpolho porque eu não quero falar o nome dele, tá bom? De repente ele um dia vai assistir esse vídeo e ele vai saber que era ele. Bom, vamos a Marianne Williamson. Vamos lá. Jean-Paul Sartre escreveu certa vez, o inferno são os outros e o céu também. O inferno são os outros e o céu também. Vamos lá. O relacionamento pode ser um inferno. Alguém não está recebendo tempo ou atenção suficiente. Alguém não está tendo liberdade ou espaço suficiente. Alguém está controlando. Outra pessoa está se recusando a ser controlada. Alguém está chorando e tentando entrar. Alguém suspira e tenta sair. Vezes sem conta, somos bombardeados emocionalmente. Muitas vezes pensamos... Por que me dou ao trabalho? Porém, uma vez ou outra, há uma explosão de luz das estrelas. 1 minuto, 1 hora, talvez um dia ou um ano, ou até mesmo muito mais tempo, quando o amor é perfeito. Somos vistos realmente por alguém e esse alguém ama o que vê. Até o ar se transforma numa calçada móvel, à medida em que vamos de um certo momento a outro, completando as frases do outro, um guardando os sonhos do outro. Nossas moléculas parecem se conhecer. Nesse momento ou nesse dia, finalmente, não nos sentimos sós na Terra. Então a realidade se instala, a irrealidade se instala.
O amor é a realidade definitiva e imutável do universo criada por Deus, mas o mundo que construímos não reconhece nem reflete isso. Com o nosso livre-arbítrio, estabelecemos um reino mental estranho, governado não pelo amor, mas pelo medo. O amor não se sente à vontade no mundo de medo e por isso ele não existe. Um amor duradouro pode ser muito difícil de se conseguir nesse plano, movendo-se como se move, tão contra a natureza do status quo emocional. As formas do amor podem parecer quase artificiais. Produzimos para nós mesmos, nesse mundo de ilusão, uma espécie sobressalente de amor. Baseia-se mais na tolerância do que na verdadeira aceitação, mais na forma do que no conteúdo, e mais na união dos corpos do que na união dos espíritos. Enquanto mantivermos as coisas superficiais, enquanto não corrermos para a experiência do amor no topo da montanha, esses relacionamentos têm uma boa chance de sobreviver. Entretanto, se você ousa dizer, não, eu quero mais, então estará confrontando o ego e exigindo a alegria a qual tem direito como filho de Deus. Se você tiver a coragem de se erguer e conscientemente declarar que os limites do amor neste mundo não servem para você, que você quer a experiência de erguer o véu enquanto ainda está vivo, então você domina as forças do medo, do ego negativo, né? O medo então responderá, ótimo, dirá ele, ame profundamente se quiser, eu não me importo, mas veja aquele muro de fogo à sua frente, à sua esquerda e à sua direita. Ele a consumirá. Porém, vá em frente e tente atravessá-lo. É assim mesmo que o ego fala com a gente. O fogo realmente consome, mas a graça nos concede uma personalidade com estrutura de titânio, suficientemente invencível para suportar o calor. Duas almas combinando genuinamente forças espirituais geram, no sentido literal, o poder de Deus. Esse poder se reflete no mundo material. Tanto a cisão nuclear quanto a fusão nuclear, do que eu falei, são reflexos físicos do extraordinário potencial das forças destrutivas e criativas, quando duas unidades de vida se separam ou se fundem. Relacionamentos podem ser tremendamente ruins ou bons, mas não podem ser inócuos, né? Não existem pensamentos neutros. O amor pode ser uma imensa montanha, um jardim tranquilo, uma tempestade violenta, uma brisa fresca ou um banho delicioso. Entretanto, sempre há fogo por perto. Sempre há o material em brasa da iniciação da alma. Se não houver fogo, então não é amor. Pode ser um casamento que dura para sempre. Pode ter todos os sinais do que o mundo chama de um relacionamento bem-sucedido, entre aspas. Mas se ele não insiste para que você passe ao nível seguinte, se ele não faz o seu coração explodir em 1000 pedaços só para se juntar outra vez num momento de compreensão iluminada, então você não amou realmente. Talvez tenha seguido uma convenção, mas não vamos chamar isso de amor. Sempre que há uma chance de um amor profundo, há na frente desse amor uma parede de fogo. O fogo pode tomar a forma de algo queimando dentro de você, uma condição interna, ou pode tomar a forma de uma circunstância exterior. Porém, nunca há amor sem fogo. Para o místico, a presença desse fogo diz, aqui está, se você tiver força suficiente para aceitar, isso é amor. Chaka Khan, há muitos anos, cantou uma canção proclamando que estava disposta a atravessar o fogo pelo seu homem. A verdade é que é esse fogo que nos molda. O fogo não é o perigo do relacionamento, mas a sua maior dádiva. Não queima o eu essencial, mas queima tudo o mais. Quando uma parede de fogo aparece à sua frente, mas alguém a quem você ama realmente está do outro lado, então atravessar o fogo pela pessoa amada fará de você um ser mágico que pode passar pelo fogo sem se queimar. Nesse ponto, adotamos outra frequência de consciência. Quando conseguimos fazer isso, podemos fazer qualquer coisa. O mundo concede prêmios para muitas coisas. Há um prêmio para o melhor de tudo que se pode imaginar, que se possa imaginar, mas o único prêmio para o artista do amor é a emoção de saber que passou para o outro lado.
atravessando o fogo. Nenhum prêmio do mundo se iguala à emoção dessa conquista, nem ao sorriso que ele traz aos rostos de duas pessoas. A sensação de saber que aquele fogo ficou para trás, que o metal no seu coração se transformou em ouro, alquimia, faz do relacionamento um cálice sagrado. As energias românticas da humanidade estão prontas para esse cálice. Temos a água, só não temos o copo. Uma civilização que não reconhece o sagrado de modo significativo e prático, mas o deixa num contexto praticamente seco e assexuado, não tem o roteiro para o romance sagrado. Não vê o divino em quase tudo verdadeiramente humano, portanto, como pode ver o divino na coisa mais humana do mundo? Banharemos-nos na água mágica e permitiremos que o sol seque nossas peles. Fecharemos os olhos e receberemos nova luz. Ouviremos o murmúrio dos anjos. Olharemos um para o outro com novos olhos, honraremos um ao outro com a coroa do céu. Tocaremos um ao outro com o toque da terra, e o amor será o nosso remédio. Deus sorrirá, nós sorriremos. E o mundo se tornará mais alegre. Venha comigo, eu quero lhe mostrar o amor. Amor e fogo. E aí, vamos caminhar sobre brasas? Lição 294, meu corpo é uma coisa totalmente neutra. Sou um filho de Deus. Posso ser outra coisa também? Deus criou o mortal, o corruptível? Não. Que utilidade tem para o amado filho de Deus algo que tem que morrer? E, no entanto, uma coisa neutra não vê a morte, pois nela não são investidos pensamentos de medo, e nem lhe é dado ser um travesti do amor. A sua neutralidade a protege quando tiver utilidade. Enquanto tiver utilidade. E mais tarde, sem um propósito, ela é deixada de lado. Não está doente, velha ou ferida. Simplesmente não tem função, é desnecessária e deixada de lado. Está falando do corpo, né? Que é a coisa neutra. Que hoje eu não a veja como algo mais do que isso. Algo que é útil por algum tempo e próprio para servir. Para manter a sua utilidade enquanto lhe for possível servir e em seguida ser substituída por um bem maior. Pai, o meu corpo não pode ser o teu filho. E aquilo que não foi criado não pode ser nem pecador e nem sem pecado, nem bom nem mal. É só o holograma, o avatar de jogo. Portanto, que eu use esse sonho para ajudar o teu plano de despertar-nos de todos os sonhos que fizemos. Meus amores, minhas amoras, eu tinha mais coisa para falar, mas eu tenho que ir. Tá chegando a hora da minha próxima sessão, tá bom? Então essa era a mensagem do dia. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos veremos amanhã novamente, diretamente de Izmir. Bye, bye.